houve um escorregamento do talude, que é muito comum esse escorregamento do talude, porque você não consegue compactar bem a borda do aterro. O normal seria a gente fazer um offset um pouco maior e depois retirar o material, o que acaba não fazendo. As pessoas esquecem esse material e dá uma ruptura planar, parecendo uma puxada do tapete, que cria uma linha horizontal aqui assim. E a ideia que o pessoal tinha era reconstruir. E eu falava o seguinte: olha, a função dessa lâmina aqui, a função dela é segurar essa parte aqui de cima. Por que a gente não arranca o passeio? Esse passeio não gostou dessa área que ganhou, ele não quer perder mais. Aí eles estavam trabalhando para poder recompactar o material. Ele disse: ó, recompactar esse material para criar o mesmo problema, porque a gente vai criar sempre uma saia de aterro aí do lado que a gente vai precisar tirar, e nesse período de chuva não conseguiria fazer isso, né? Então a ideia que eu tive era o seguinte: eu falei para vocês que a ideia dessa linha aqui, ela dá estabilidade dessa parte aqui de cima, e se a gente arrancasse isso, a gente não precisaria fazer nada, mas o pessoal queria um platô de qualquer jeito de novo. Aí eu pensei no seguinte: ó, por que a gente não faz então uma estaca-prancha aqui em cima, já que a função dessa linha era segurar esse pedacinho aqui de lá. E aí a gente ganha tempo com isso, né? E aí foi pensado nisso e a gente pensou aqui, ó, de colocar, fazer 2 furos atados aqui em cima, espaçados a cada eixo, a cada 1 metro, e botar uma viga em T nessa parte de cá, colocava essa viga em T, depois dessa viga aqui preenchida com concreto até essa parte de cá, a gente desceria uma placa aqui em cima, descendo, similar como se faz uma cisterna. Você bota o material e vai descendo, vai escavando, vai descendo, né? Essa foi a solução que foi colocada e foi implementada, e aqui teve a grande decepção que eu tive inicialmente no meu primeiro projeto assim, de contenção. Eu cheguei para o engenheiro da obra e perguntei a ele: olha, vamos colocar essa placa aqui, tá? Aqui em cima, entre essas 2 estacas, e se você souber qual é o lado da placa que vai ficar voltado para a terra, eu economizo na ferragem, né? Então ele disse: por quê? Porque se você não souber, eu vou ter que botar ferragem por 2 lados. É muito simples, porque a placa era pré-moldada, né? Você fazia um lado ia ser apoiado uma forma, o outro lado ia ser sarrafeado, você dava para fazer um X e saber qual era o lado, né? E aí a solução que o cara disse é: bote uma ferragem só. Eu disse: beleza. Então você sabe qual lado que vai fazer? Ele disse: não, mas eu vou botar no meio. Na hora que ele me falou isso, eu disse: não tem mais conversa com esse engenheiro, ferragem dos 2 lados, né? O cara que me propõe botar uma ferragem na linha neutra, olha, então não tem conversa com esse cara, e gastou o dobro de ferragem desnecessário. Eu falo isso que é uma obra pequena, mas é uma coisa que a gente consegue conviver naturalmente. Ou às vezes a pessoa até faz uma placa e bota do lado oposto, e depois essa placa parte e não sabe por que parte, porque colocou do lado errado, né? Por coisas pequenas, né? Então essa foi o caso. Esse aqui foi um outro caso que eu convivi, onde eu estava dando uma assessoria para um prédio aqui em cima, e tinha uma cortina atirantada que a prefeitura desenvolveu, fez, executou, e a prefeitura disse: não constrói nada sobre essa cortina atirantada. Eu disse: mas por que a gente não pode construir nada? Ele disse: porque nós não dimensionamos sobrecarga para essa cortina. Eu disse: sim, não pode fazer nada. O engenheiro calculista da cortina disse: não pode fazer. E aí a gente foi discutindo com ele, até que a gente achou uma solução que ele topou, né? Olha, não dá para fazer nenhuma fundação superficial aqui, porque iria sobrecarregar a cortina. Então a fundação tinha que ser profunda. Não dá para ser uma fundação em estaca, porque a estaca poderia seccionar os tirantes. Então a solução que a gente apresentou para ele foi gravar tubolões, fugindo aqui da parte de baixo da estaca, né? E esses tubolões, se fossem encontrados os tirantes, que coincidiu porque ele estava condicionado ao projeto arquitetônico e estrutural do prédio, né? Se eles por acaso encontrassem os tirantes, nós íamos passar o tirante. Se ele tivesse no comprimento livre, íamos deixar um tubo passante para que o tirante pudesse ficar nessa parte de cá, e se fosse no comprimento de ancoragem, nós iríamos limpar o tirante e incorporar ele no prédio ou no tubulão, onde o engenheiro estruturalista reforçou o tubulão para esses casos. E aí o pessoal começou a aceitar, depois de muito tempo, né, aceitar essa solução
que é uma solução também, e depois que a gente apresenta, é muito fácil, mas no início estava inviabilizando o empreendimento aqui em cima, porque a prefeitura disse não faz nada. Né? Isso é uma coisa importante de conversar com o estruturalista, para mostrar para eles as alternativas, entender a posição deles e depois arranjar formas, né? E essa parte que eu acho que é importante para a gente trabalhar no dia a dia, porque senão fica... a gente usa uma palavra, me perder, vou usar um termo aqui meio um pouco não tão popular, ou não tão adequado no momento, mas isso é muito lá, dois bicudos não se beijam, né? Então não adianta, se cada um fica querendo olhar um lado de um jeito, ele não cede para entender o patrimônio geral aqui. Isso aqui era um conjunto de um bloco afro na Bahia, tá? Então tinha esse apelo também, por isso ele foi aceito de uma certa forma, e se fosse um empreendimento talvez particular, isolado, não tivesse tido esse aceito. Aqui é um outro problema que tem lá em Salvador, muito grande, e eu acredito que aqui em BH também, que é a dificuldade que as pessoas têm em construir no limite de um terreno uma contenção, onde essa contenção seja uma contenção esbelta. Então você tem que colocar aqui os tirantes aqui dentro, e aí entra aquela briga que o tirante está invadindo o terreno do vizinho. Tá? A última informação que eu tenho, que eu não sei se é precisa, que em São Paulo se aceita a utilização do terreno do vizinho desde que a obra seja provisória. Tá? Isso é o que a gente tem de informação, que o terreno não é, então, o pessoal diz que o terreno é sempre da União. O que eu entendo é que o terreno é da União se não houver bens minerais no terreno. Se não for do superficiário que tem o direito de utilizar o terreno. Não, o vizinho pode invadir por debaixo do terreno do vizinho, levando depois problemas para eles. Tive diversos problemas lá em Salvador, de momento de assessoramento, muito mais do lado dos condomínios, né, que o pessoal vai construir o prédio, e a gente mostra que o que deveria se fazer é que a solução para se implantar o prédio, muitas vezes se acaba em uma cortina chirantada ou num solo campeado, ou uma outra alternativa, e a gente pergunta, e se o vizinho não deixar, qual é a alternativa que você tem? Ele disse, a alternativa que eu tenho é essa. Então faz o seguinte, dividam aí, esse dividir não é tão exato ornamentário, o que você vai economizar por estar usando o terreno do vizinho. Isso tem surtido efeito, né? Então geralmente eles fazem benfeitorias no terreno do vizinho em função de estar utilizando o processo. Mas há uma grande ação lá em Salvador de incorporar a contenção no prédio. E aí é uma confusão muito grande dessa incorporação. Eu não sei se vocês vivem esse tipo de problema aqui em Belo Horizonte também, porque muda totalmente, né? Se você vai pegar aqui a contenção e vai incorporar ela no prédio, você tem que, às vezes, mudar totalmente até a estrutura desse prédio, a inércia desse prédio. Né? As vigas passam a ser quase que estroncas, porque vai ter um esforço horizontal, e a depender do impulso vai ser um valor muito elevado. Né? As fundações passam a ter carregamentos horizontais, que faz com que você tenha que fazer elas inclinadas para absorver esse processo. Muda tudo isso e, às vezes, o que a gente faz e a incompatibilidade que a gente tem com os estruturalistas, que eles trabalham muito mais com deformações e a gente trabalha com tensões, e aí cria aquela interface aí, né, difícil da gente trabalhar junto com o outro. Né? Então é muito bom, cada dia mais. Né? Mas aí eu passo para o pessoal o seguinte, olha, tem lógica o que vocês estão fazendo. Se eu vou construir aqui uma torre, que é um peso, eu posso jogar a minha estrutura nesse peso. Beleza. Mas aí é aquela questão, tipo o seguinte, muitas vezes a gente não tem um projeto executivo. Tem um projeto e um prédio com tudo ali e não tem os detalhes. E às vezes os caras querem suspender a cortina junto com o prédio. E olha, se você fizer isso, você vai derrubar o prédio. Porque o prédio tem um peso depois de construído. E lembre que o peso, depois de construído, uma boa parte dele ainda é o peso da estrutura, não é o peso total que é calculado com os carregamentos que os estruturalistas colocam de cargas acidentais. É só a carga devido ao peso próprio. Então tem que subir, vai perguntar ao calculista qual é o andar que você pode jogar a estrutura de contenção no prédio, porque senão você derruba o prédio. Né? Então isso tem tomado muito grande essa utilização aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns casos. Né? Esse é um caso mesmo de um
prédio, isso aqui é um prédio de 3 pavimentos, tá? Onde o pessoal cortou aqui para implementar essa obra. E eu fui chamado aqui por causa de esse prédio, e eles queriam saber o que fazer, né? Eu disse, olha, está difícil, vocês aqui fizeram o corte, tem algum ensaio para isso aqui? Não, não tem ensaio nenhum, então foi feito corte a prumo, né? Vai fazer 2 pavimentos de garagem aqui, não, 3 pavimentos de garagem aqui embaixo, e durante, eu fui ver essa parte de contenção aqui, o que fazer, provisoriamente, vi a construção das fundações do prédio. E eu perguntei, vem cá, vocês vão fazer, como essas contenções aqui laterais vão segurar? Ela disse, essas contenções laterais vão ser um aparelho de concreto que vão ser jogadas ao prédio. Então, beleza, tudo bem. Tá bom. Mas esse prédio está sendo construído com fundações em estacas verticais, não tem nenhum esforço horizontal. Aí o calculista me disse, mas não existe esforço horizontal aqui, porque o impulso desse lado vai ser contrabalançado com o impulso desse lado de cá. Aí eu disse, até um desses 2 terrenos não tem brilhante ideia de fazer também rebaixar para fazer garagem subterrânea, né? Aí parou-se a obra e foi fazer o cálculo e o prédio ia cair, né? Porque o calculista não tinha considerado os esforços horizontais. De um lado, você deve considerar que um lado tire, o outro não tire, e vai assim sucessivamente até que você tivesse, né, a obra iria ficar muito mais cara, e foi repensado, preparada a obra para poder colocar, e graças a Deus se pensou numa outra situação. Aí a solução que foi dada temporariamente é encher de saco com areia que pudesse ser utilizado mais depois, até se decidir o que ia fazer, né? Então foi aí tipo uma serra pelada, né? Encheu-se aqui de saco para dar estabilidade, tirou-se todas as pessoas desse prédio todos juntos, tá? Essa é uma outra solução, né? Aqui no Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo tem dificuldade que quem já conheceu o Morro de São Paulo sabe que lá você não pode entrar com nada, quase nada, né? Tudo tem que ser produzido por lá ou levado de barco. Não tem rodovia que leve para o Morro de São Paulo. Então, como tinha que fazer uma contenção, uma solução que foi imaginada era utilizar aqui com sacos, utilizando o próprio material de escavação, né, no local, e alguns sacos desses eram preenchidos com solo cimento para poder funcionar, porque os sacos já amoleciam, tá? Esse foi até um projeto que eu desenvolvi, e para surpresa minha, um dia o muro caiu. E, poxa, foi o que aconteceu, que o muro caiu, e houve um detalhezinho que eu esqueci no ponto de expliquei para a pessoa, mas não botei no projeto, que foi a amarração, está nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Está um bloco descasado, como você faz uma levante de parede, com blocos cerâmicos, mas eu esqueci de informar que tinha que ter a amarração também no sentido transversal. E como não foi colocado a amarração no sentido transversal, ela tombou, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele tombou, e aí foi reconstruído, e depois dessa situação aqui, eu me arrependi de ter feito esse muro com os sacos, tá? Porque os sacos estão ficando caros, e aí eu vi que o solo envelopado, que é um saco grande, seria muito mais vantajoso e não teria esse problema. Então, não uso isso a não ser para fazer uma face interna do solo envelopado, mas não uso mais essa situação aqui que veio com esse tipo de... Então, essa aqui é uma obra, tá? Aqui tem um prédio de 16 pavimentos, e o pulão desse prédio de 16 pavimentos está lá aproximadamente 1,5 metro aqui dessa face, né? Esse prédio também foi concebido em uma solução de parede da proteção incorporada ao prédio. Mas para ele fazer uma parede incorporada ao prédio, ele tinha que fazer a escavação para depois incorporar o prédio, né? E deixou esse prédio nessa situação aqui. E a solução que foi dada, nesse caso aí eu estava aqui assessorando esse prédio aqui de junto, o síndico disse, vou mandar suspender o prédio. Eu digo, olha, a pior coisa que a gente pode fazer aqui agora é mandar suspender a construção, pelo menos, da obra, né? A gente tem que dizer o seguinte, você não pode suspender o prédio, mas você vai ter que fazer a contenção. E sugerir que ele aceitasse, já pela situação que estava de risco,
e que fosse aceitado a tirantar o terreno dele. Tá? Então, a gente está falando alguma coisa aqui da ordem de 10, 12 metros de altura, cortando quase que na vertical. Tá? E foi executada a obra, aqui na cortina, e num determinado momento ele parou também para poder absorver, incorporar a contenção, e houve essa queda dessa parte aqui de baixo do prédio, que não estava combinado de incorporar, era tudo cortina tirantada, tá? Mas ele parou um pouco e fez isso aí. E isso aconteceu no dia de verão, um sábado de tarde, sem chuva nenhuma. A gente ficou intrigado com isso, né? Por que isso aqui caiu? E aí tem uma coisa que eu fico assim pensando, né? Se a gente imaginar isso como projetista, que vai acontecer isso, as pessoas vão chamar a gente de mundo pessimista, né? O que aconteceu? Esse prédio aqui de cima tinha um reservatório inferior, abaixo do último pavimento do garagem. Esse reservatório inferior não tinha tampa, ele era só o fundo e as laterais. Tá? Esse reservatório tinha um ladrão que tinha registro, eu nunca vi registro, né? O ladrão com registro, nunca vi. Né? O ladrão para a gente é aquele tubo que você joga o excesso fora quando atinge o lobo, mas esse tinha registro. O registro estava fechado, a boia travou embaixo, o tanque transbordou, e como não tinha tampa, ele caiu, e a parede lateral do prédio que fechava esse reservatório segurou, a água entrou, saiu aqui embaixo e divisou. Aí você vai fazer um projeto, imaginar que tem um prédio aqui em cima, que tem um reservatório inferior, abaixo do último de garagem, que esse reservatório não tem tampa, né, que tem ladrão, que tem um registro, que a boia vai prender, mas para comigo, vai embora, cara, você é muito azarado para poder imaginar isso, mas aconteceu e vale a pena a gente tomar cuidado com isso, né? Essa é uma obra aqui que poderia pôr em risco, se isso acontecesse sem nenhuma contenção, até antes dessa contenção foi continuada essa contenção. Tá? Aqui num outro tipo de obra, você tem um prédio que tinha 2 pavimentos para baixo, o pavimento de garagem aqui no nível da rua, mais 3 pavimentos para cima. A mesma coisa, o pessoal foi incorporar a contenção ao prédio, vou acrescentar aqui, nesses blocos de cimento, né, com as ferragens, e derrubou o prédio. O prédio faltava uma semana para entregar. Morreram 3 pessoas, o vigia e 2 vizinhos. Isso aqui. O que a gente observa aqui? Olha, o terreno do lado é tão competente quanto aquele que a gente viu lá no anterior. Então, o projetista fez um projeto prevendo este material daqui. Mas durante a execução o pessoal escavou mais do que necessário e ficou buraco. Então eles suspenderam os blocos e encheram com material solto. E aí com a chuva que veio, o material caiu, né? E derrubou o prédio, né? Um prédio inteiro aqui. Nesse ponto é interessante discutir. Eu particularmente, me perdoe aí vocês, não acredito muito nesse tipo de solução, mas vejo que elas funcionam, em alguns lugares que elas funcionam, mas eu não consigo entender como é que elas funcionam direito, tá? Mas tem se utilizado em alguns momentos, tá? Aqui é uma outra coisa diferente, né? Isso aqui é próximo ao estádio de futebol, o pessoal utilizou, né, o terrário. E aí aquele cara que achou assim, era moda de usar os blocos terrários lá, eu pensei, mas não usa bloco terrário. O bloco terrário é típico para você fazer um aterro que você vai conseguindo, bota uma geogrelha, né, e vai subindo o material. Mas como era uma parte de corte ali, o cara resolveu não misturar e botar grampos junto com a face do terrário. Pô, mas a face do terrário não tem ligação com os grampos estão isolados. E os grampos resolveram ali ficar ali no ponto e o terrário foi embora. Então, utilização equivocada de uma solução de engenharia, misturando uma coisa com outra, que acaba dando esse tipo de problema. Tá? Aqui um outro problema também, olha, longe de mim está falando do terrário, tá? O exemplo do terrário também, mas esse aqui foi perto de um shopping lá em Salvador, que o pessoal construiu, e aqui é bom a gente analisar isso, né? O que aconteceu?
essa parede aqui caiu. E essa parede caiu por quê? Lá em cima, isso aqui é um viaduto, tá? E aqui tinha uma pista, aqui embaixo tinha um solo mole. O pessoal fez um reforço de fundação para segurar a base do terraço e esse material aqui afundou, tanto que lá na pista teve que encher de asfalto porque estava afundando naquela parte. Então o que aconteceu com isso aqui? Tá? A geogrelha que estava presa no bloco terraço ficou mais ou menos, entre aspas, parado e o terreno de fundação desceu. O terreno de fundação também dá do lado. Quando ele desceu, acabou esticando a grelha e rasgou a grelha e parecia um tecido que foi rasgando uma atrás da outra. Vocês estão observando que o que caiu foi a brita que tinha atrás, a face do terraço, mas o terreno está lá. Não teve esforço do terreno empurrando a contenção. Né? Então, uma recomendação que eu passo para vocês depois desse caso aqui é que pegue essas geodelhas e dê uma volta. Volte com elas, já que esse ponto aqui do contato é um ponto muito vulnerável de rasgar as geodelhas. Né? Eu fico muito tranquilo de passar para vocês aqui, porque às vezes quando eu vou passar isso para um aluno, quando vai para a aula, ele não enxergava isso como sendo uma coisa de obra que a gente pudesse aprender, ele enxergava tudo de sucesso, de obra de geotecnia, passando que a gente faz gambiarra, né? Então, ao invés de mostrar, eu acho que a gente tem importante, quando a gente tem um sucesso, a gente deveria fazer igual na aviação, que é uma pessoa ir buscar a informação do que aconteceu e deixa o lado de processo para outras pessoas cuidarem. O que a gente precisa é descobrir o que aconteceu de errado, se foi na execução, se foi no projeto, para corrigir isso para a comunidade técnica, para não repetir o erro. Se quem vai ser responsabilizado é o projetista, é o construtor, isso é uma outra briga que vai estar correndo em paralelo, mas a gente não tem esse lado e a gente não divulga os insucessos de obra. Parece que a gente tudo dá certo nas obras. Né? Quando acontece um sucesso numa obra nossa, a gente pensa que é só da nossa obra, então fica calado. Quando existem diversas obras, é o mesmo tipo de problema, pela falta de divulgação, a gente não alerta a comunidade técnica que deveria prestar mais atenção. E a solução foi cheia de sábio, tá? O local, como vocês estão vendo aqui, aqui sim que é fundada, né? Constantemente, eu vi que isso aqui desceu, esticou e acabou rompendo as grelhas. Essa aqui é uma outra solução interessante, perto de um outro shopping, né, lá na Bahia, que é esse viaduto, o viaduto muito famoso, próximo da rodoviária, que é uma via importante de Salvador, na região do Iguatemi. Tá? E aquela região, Salvador converge para a região do Iguatemi, e se você trava a região do Iguatemi, você trava tudo. Né? Hoje não é mais Iguatemi, é Shopping da Bahia, não é mais isso. E esse viaduto aqui, quando na saída dele, houve esse abatimento e o pessoal chamou para conversar a respeito disso, desse abatimento. E a ideia que tinha era fechar esse viaduto. Mas se a gente fecha esse viaduto e reconstruir o encontro, a gente vai travar a cidade durante pelo menos uns 3 meses. Vamos descobrir o que aconteceu. Né? Aí tem uma discussão grande, não sei se vocês conhecem lá o engenheiro Adelino Ferreira, que é o projetista de pontes, que ele era contrário à laje de transição, né? Ele era favorável à laje de transição. E aqui tinha uma laje de transição. Ele dizia, olha, se não tivesse laje de transição, o problema tinha aparecido antes. Ele disse, mas devido à laje de transição não teve um problema tão grave antes. Então, esse abatimento aqui aconteceu, a gente foi daquele lado, né? Era uma estrutura de terra armada, e aí eu peguei uma câmerazinha aqui e enfiei nesse buraco, né? Tinha lá esse tema. E olha o que aconteceu. A areia foi embora. Não tinha mais areia, as fitas estavam aéreas. Né? Então a solução que a gente deu lá no momento é vamos ancorar as placas e ao invés de escavar isso aqui está a laje de transição, vamos fazer um furo na laje de transição e injetar uma argamassa pobre. 12 metros cúbicos de argamassa foram colocados. Tá? Hoje parou de movimentar, mas continua ainda com aquela depressão que a gente não conseguiu levantar, né? Mas ainda não avança mais. Tá? Então, outro ponto importante, eu sei que o pessoal da Terra Armada
especifica muito a utilização de areia, mas tem alguns lugares onde encontramos e em outros não, um geotexto fechando o contato às escamas, tá? Mas eu acho que trabalhar com solo que tem uma coesãozinha também é conveniente ao invés de botar só material granular. Tá? Esse é um caso interessante, tá? Semelhante àquele que eu mostrei aqui para você. Então, um muro de gravidade, onde o pessoal escavou, e aqui tinha um terreno bem competente desse lado de lá. O último ponto mais alto tinha 7 metros de altura. O pessoal fez o corte e o projetista, como o terreno é competente, parecido àquele que eu mostrei no prédio de vocês, ele conseguiu cortar os 7 metros na vertical, mas ele dimensionou o muro e, por achar que o solo era competente, utilizou um parâmetro, uma coesão elevada, e o muro ficou esbelto. Esse muro tinha 7 metros, tinha no máximo 2 metros de base. Tá? Então, beleza. Então, aconteceu isso aqui, na hora que o pessoal estava enchendo entre o terreno e o muro, com areia, o muro tombou. O muro não tinha sido dimensionado para areia. Então, a gente tem que pensar muitas vezes no material de reaterro, ou mesmo que não no material de reaterro, mas até o material no processo executivo do muro, que eu posso induzir o carregamento devido à compactação do material para aumentar maior propriedade, mas eu posso induzir um carregamento horizontal no muro. Eu tenho que pensar, às vezes eu tenho que escorar o muro para os elementos. Estranho você escorar o muro, todo mundo começa a pensar, o muro vai cair? Não, está segurando o esforço temporário de compactação. E no final, o que a gente estava pensando aqui é o seguinte: esse muro ele era escalonado em degraus pelo lado de dentro, e o pessoal resolveu reconstruir o muro com a mesma seção e atirantar o muro. Onde poderia ter feito o muro ao contrário. Poderia ter feito na vertical e não botar reaterro no muro e botar os degraus para o lado de fora. Então, já que o terreno era um terreno mais competente. Tá? Então, aqui temos diversos muros lá, tem acontecido problemas. E aqui a gente também vê outra coisa que eu tenho procurado chamar bastante atenção, não sei qual a experiência de vocês, mas esses tubinhos aqui só servem para gastar dinheiro, porque eu desconheço algum que saia água. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não conheço. Do jeito que ele é feito, ele é para não sair água mesmo. O pessoal bota aqui o tubo, chega lá no fundo do tubo do outro lado. Quando sai do outro lado, bota um geotexto com brita amarrado aquilo ali na ponta, esquecendo de botar uma sinalização de que existe um buraquinho no meio do muro para poder sair a água. Quando o mais correto seria colocar uma camada drenante atrás do muro para coletar a água que viesse no tapões, tá? E jogar para esse dreno que está ali. Então, colocar esse dreno atrás do muro é complicado, então muitas vezes eu sugiro ao construtor para que no nível dos adubeiros, barbacões ou dos inotes, aí depende de cada lugar que tem, ele faça uma camada horizontal de areia, material granular. Então ele não tem aquela camada de fundo como todo, mas a cada nível de barbacão ele usa camadas de areia e vai pegar essa água e direcionar para sair nesses. Outro nível também, esse muro aqui estava tombando, a solução que foi dada é o estirantamento do muro. Olha, também diversos muros, aqui tinha uma cortina atirantada, aqui na obra de cima também se fazendo o atirantamento do muro, e a gente precisa colocar essas vigas para evitar o funcionamento se eu colocar diretamente nas alvenarias de pedra. Diversos muros lá com programa de tombamento. Tá? Esse é um caso interessante que foi na Serra do Marçal. A Serra do Marçal é uma via que liga aqui Vitória da Conquista a Ilhéus. É uma das partes do escoamento do agronegócio da Bahia, do oeste da Bahia, para o porto de Ilhéus. Tá? Então, nessa parte aqui da Serra do Marçal, é uma descida bem íngreme e... Deixa eu tentar me aproximar mais aqui. Vocês estão vendo aqui que é cheio de zigue-zague, né? Olha a quantidade de bambu que tem nessa região aqui. A gente observou, aqui antigamente era uma cela, essa aqui era uma parte que descia, foi feito um reaterro nessa cela.
E no primeiro momento, quando eu visitei essa obra, que é uma obra da empresa do DR lá da Bahia, em que a gente visitou, fiquei surpreso com isso aqui, depois fui ver que foi um trabalho de um geólogo muito bonito, e o cara fez um traçado, entendendo as feições geológicas, ele fez um traçado muito interessante da estrada, tá? E o pior que rompeu pelo lado mais da interferência do homem, que fez um aterro naquela serra. Olha a quantidade de bambu que tem aqui. Depois a gente foi observar, o que rompeu foi do outro lado da estrada, que dá para esse bambuzal aqui, é que descia uma grande quantidade de água, teve que fazer um interceptor dessas águas ali. Então, o bambuzal está desse lado de cá, tá? Eu falei para vocês. Esse lado aqui caiu, aqui é uma rocha branda, material rico em mica, e aqui vocês estão vendo o muro que caiu pela segunda vez. Isso aqui é material, aqui está um material muito encasse e mergulhado no sentido da estrada. Aqui que vocês estão vendo aqui, ó, o material, a xistosidade do material. Aqui é o muro anterior que divisou esse muro. Tentaram, depois da primeira ruptura, botar uns ferrinhos aqui e ficaram parecendo cabelos. Né? O muro não tomou conhecimento desse ferro. Na hora que ele caiu pela segunda vez, ele pegou os ferros e levou embora. Né? Essa é a solução. Então vocês veem aqui, tem uma rocha branda, tem uma certa capacidade de suporte de compressão, mas ao cisalhamento não tem quase nada. Né? Então a solução que a gente pensou lá era fazer uma solução de terra mesh. Né? Então a solução que foi pensada foi o seguinte: vamos botar aqui uma caixa de gabião, e botar aqui uma geogrelha, e fizemos uma parceria junto com a empresa que trabalha com essa parte de gabião, tá? E ela disse: Luiz, não passa. Eu digo: como que não passa? Ele disse: não passa com deslizamento. Eu disse: eu já sabia. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui um tirante aqui na frente, e nós vamos apertar a camada para aumentar o cisalhamento entre as camadas e ao mesmo tempo também absorver um esforço horizontal que está passando por aqui. Então, quando a contenção tinha até 6 metros de altura, a gente tinha um tirante. Quando tinha mais de 6 metros de altura, tinha 2 tirantes para segurar o efeito do deslizamento. Tá? Então, não tinha problema de capacidade de suporte, não tinha problema de acoplamento, mas deslizamento eu tinha, e a gente resolveu o deslizamento dessa forma. E aqui está o resultado final dele, e graças a Deus a obra está lá. Né? A outra visão da solução. Aqui é um outro tipo de problema que a gente tem em Salvador, muito comum, eu não sei como vocês aqui de Belo Horizonte, é que nossas pedreiras eram antigamente bem dentro da cidade. E com o crescimento das cidades, eles começaram a ocupar a borda das pedreiras e as pedreiras tiveram que ir embora. E as pedreiras deixaram lá muitos problemas sérios, porque essa parte de cima, que o geólogo chama aí de estéreo, né, da parte da pedreira, que é o solo que está em cima, eles jogam fora esse material e vão aproveitar a parte de baixo. E hoje o que nós temos problemas lá são os escorregamentos desses estéreos deixados pelas pedreiras na parte de baixo. Não dá para mim fazer uma contenção de baixo para cima, porque corte vertical em pedra, geralmente sã, não tem problema de lá. Tá? Então o que a gente está vendo agora é uma solução que o pessoal tem sido feito assim, ó, com alpinismo, né? Eles estão construindo de cima para baixo. Eles vão botando aqui no andame e vai colocando, né, a solução. Olha como vocês estão vendo aqui, precisa conter essa parte aqui de cima, tá? Então a solução tem sido utilizada muito lá em Salvador, que levou um tempo sem executar, e agora vai ser executando com maior frequência. É esse tipo de solução do solo grampeado sendo construído dessa forma. Tá? Aqui está uma vista, né, tiveram alguns casos lá. Nesse caso mesmo aqui, uma parte que escorregou atingiu para embaixo e atingiu residências. Hoje é um campo de futebol nessa parte aí. Tá? A outra coisa também, lá em Salvador, a gente fazia sempre, as coisas são interessantes, né? Quando o solo grampeado entrou em Salvador, todo mundo reclamava de solo grampeado. Ah, não pode isso não funciona, etc. Depois que ele vingou, hoje é difícil fazer uma cortina de montada, quase tudo é solo grampeado. Porque me parece que o custo para o construtor ganha mais dinheiro com o solo grampeado do que com a cortina. Né? Ali.
Posso estar falando uma besteira, tá? Vocês vão me dizer depois desse ponto. E a gente sempre trabalhava com concreto convencional. E quando começou-se a retomar a parte de túneis em Salvador, a gente teve um sucesso grande com o túnel Américo Simas, um túnel mal projetado, tem um formato de boca muito horizontal, então os carregamentos eram ruins. Hoje a gente trabalha com túneis mais com esféricos e faz 2 vias ou coisas desse tipo, mas não procura fazer alguma coisa muito deitada, né? Então foram feitos túneis lá e entrou no pessoal com solo o material projetado. E isso se ligou. Hoje é rara a cortina que é feita em Salvador com concreto convencional. A maioria com concreto projetado. Né? Se bota a trela e projeta, uma coisa que mudou. Como também lá tinha uma discussão muito grande que os tirantes, a perfuração do tirante tinha que ser com circulação de água. A gente rapaz, o senhor foi muito importante a solução. Não vamos botar água aqui, não podia. Hoje todos os furos são feitos com água, não é mais utilizado água. Houve um exagerando, mas uma grande parte já não se usa mais água lá em Salvador para executar, porque a gente vê que os solos nossos lá são geralmente não saturados e a sucção esse papel é importante. E se a gente umedece o material, a gente põe em risco a estabilidade daquele material. Então, é um ponto. Um outro caso aqui, que é um caso que eu convivi, dando uma assessoria a um órgão, que foi uma solução de umas estacas, né, solução de estaca-prancha sucessiva uma atrás da outra, com os tirantes mais ou menos desse jeito. Eu nunca entendi direito isso e fiquei assim surpreso. Depois fui saber que essa obra foi feita desse jeito, porque foi feito com equipamento tipo uma perfuração de trado, e que essa perfuração de trado não conseguia suspender, fazer mais, não conseguia fazer horizontal. O máximo que ele podia colocar era 45 graus. E aí o pessoal fez isso aqui, como se fosse o apoio deles, essa outra aqui do material, desse jeito, onde intuitivamente para a gente mostra uma certa instabilidade disso, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Mas a primeira vez que eu vi, esse negócio também estranho. A gente quando bota aqui o tirante ou o grama, a gente bota geralmente aqui horizontal, não dá para botar horizontal porque tem que executar a varinha, então bota 15 graus, né? Mas nunca tão assim inclinado desse jeito para segurar. Né? Isso aqui ainda era um lixão, né? Nessa parte de lá. Então o que aconteceu foi alguma coisa desse tipo. Vou mostrar aqui a sequência para vocês, a sequência executiva. Esse aí é o final depois que aconteceu. Ele começou caindo de cima e foi derrubando tipo um dominó. Saiu derrubando todo o material. Olha o bagaço que foi feito isso aqui. Né? Isso aqui é uma parte ainda que tinha solo, mas mais para cá ainda tinha uma parte do lixão. Né? Então essa aqui é a visão do que ficou lá, e depois no final foi feito um retaludamento do local, uma terra armada para recompor o local. Aquilo que a pessoa tinha pensado em drenar de área aqui embaixo, foi tudo retomado com a execução da obra. Tem ficha? Tem ficha. Não, eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês, alguns casos, né? Eu falei para vocês, eu vou dar pensando por enquanto, grupo de vocês, eu achei que eu podia ter apresentado mais, mas o que ele me disse que era em torno de meia hora que ele ia fazer a apresentação, que fosse alguma coisa prática e que levasse mais de meia hora, ou o tempo que vocês quisessem, para discutir de algumas coisas desses casos, ou de outros casos de conversões que vocês queiram colocar. Então, eu costumo copiar isso aqui de outros lugares, mas tem usado cada vez menos rede social, tá? Parece assim que eu sou um pavor a rede social. Então, no máximo, eu estou usando o WhatsApp aí, e essas outras. Eu, antigamente, quando eu estava no CREA, tinha uma assessoria de imprensa que utilizava isso para divulgar as atividades, mas eu depois pedi, não precisa estar falando onde é que eu estou, né? Para todo mundo aquilo ali. Quando eu precisava prestar conta de onde eu estava, tudo bem, mas agora não dá. Né? Ok? Então é isso aí, mano. Alguém tem alguma pergunta? O
preço da cortina tirantada aí, só Eu botei pergunta que todo mundo entendeu. R$12 mil de metro quadrado. R$12 mil metro quadrado. R$12 mil de metro quadrado. De face atirantada. Pronto. Está atirantada, do grampeado. R$4 mil de metro quadrado. Então a gente vê que o solo grampeado por essa proporção é 1/3 do valor da cortina tirantada, né? Era o número que eu tinha também, não em termos de valor em reais, em porcentagem. Só que em Salvador se cobra, dá 30% de desconto, então o solo grampeado sai 70% do preço da cortina. Por isso que eu falei que é economicamente mais viável você fazer, você ganha mais dinheiro proporcionalmente de um solo grampeado, porque o número que eu tinha era dessa ordem, 30% a 40% do valor. Mas o que se cobrar de Salvador é da ordem de 70% do preço de uma cortina tirantada. Pergunta, Marcelo, qual? Luiz, primeiro parabéns pela palestra, né? Sensacional. Nós vamos trocar muita figurinha, que tem coisas ali que similares ao trabalho também que eu vou apresentar lá. É só porque aqui na região de Belo Horizonte, a gente sempre teve, principalmente no passado, depois começou a mudar, a gente sempre teve situações de construção de contenções em semi-encostas, no qual muitas vezes a gente fazia essa interação com o projetista estrutural, né? E são diversos prédios construídos dessa forma. Os nossos colegas aqui sabem como é feito dessa forma. É só um detalhe que assim, eu acho que é importante colocar, que é, por exemplo, aquela questão da escavação. Isso já foi discussões boas com colegas nossos na área de estrutura, mas é uma coisa que tem que ser observada também. Vou dar um exemplo aqui no copo. Por exemplo, quando você tem peso, né, é claro que a estrutura tem que ser calculada por esforço, por impulso. Mas se você tem um peso considerável, aquele esforço muitas vezes tem também toda a magnitude, nem faz cócega em função desse peso. Ou seja, você não consegue tirar a inércia, mesmo que você faça a escavação de um lado. Né? Isso é uma discussão enorme que a gente tem aqui no nosso. E a outra coisa que eu vou apresentar lá também é a questão de cortina tirantada. Um exemplo que eu tive uma vez, um colega nosso, um excelente profissional, estava fazendo um CQP de um projeto meu de cortina tirantada. E eu gosto pessoalmente de fazer um projeto tanto de geotécnico quanto projeto estrutural. Então o pessoal na época falou, não, mas ele vai fazer. Eu falei, não, eu faço um CQP no meu projeto. Por quê? Muitas vezes você faz todo um projeto bem legal e às vezes você não sabe quem que é o calculista vai fazer, e aí todo o sucesso do projeto geotécnico vai para o espaço, porque às vezes a estrutura está incompatível. Então o que acontece? Nesse caso, ele até brincou comigo e falou, Marcelo, eu estou verificando o seu cálculo aqui da sua cortina tirantada. Você sabe que você calculou para um sistema de cogumelo, né? Sim. Eu estou vendo aqui que você não fez uma armadura diferenciada. Eu falei, não. Mas então você está sendo ousado. Eu falei, não. A armadura que estava lá nas linhas, eu joguei nela como todo. Então você foi conservador. Eu fui. Você já viu como é que é feito cortina tirantada, às vezes encosta? O tirante está aqui. Ele fica aqui. Outra aqui era aqui, outra fica aqui. Outra ali fica ali, outra aqui. Então, às vezes, muitas vezes, nesse tipo de projeto, eu pessoalmente não gosto às vezes de economizar em detalhes, não. Eu gosto às vezes de verificar, porque tem tantas variáveis envolvidas, e graças a Deus eu acho que pelo menos até o momento hoje, não foi muitas não deve estar chegando próximo de umas 1.500, e graças a Deus até hoje não deu problema não. Eu acho importante isso, Marcelo, que você coloca, que muitas vezes um superdimensionamento, entre aspas, né, do superdimensionamento, é uma questão que a gente está começando a aprender agora, que é a questão de risco. Tá bom, não vou fazer um superdimensionamento. E quanto custa caso dê um sucesso para fazer? É muito mais caro do que o superdimensionamento. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nessa questão. Eu estou vendo agora com essas coisas, principalmente com barragem, a gente está começando a estudar risco naquelas tomadas de decisões. E acho que a gente nessa linha, entendeu? Que você está colocando. Eu vejo muito insucesso também com diversos outros problemas, o esquecimento de ferragem, ou utilizar com diâmetros diferentes, né? O que tinha era aquele que coloca sem fazer um
mas acho que é bom. Essa interação aí é interessante. Eu não sei projetar assim na parte estrutural, então deixo que explico para o populista lá o que ele vai fazer e digo que eu imagino. Né? Alguma pergunta mais aí? Sérgio Paraíso, por favor. Luiz, parabéns pela sua apresentação, como sempre, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: a origem dos projetos geotécnicos, os parâmetros geomecânicos a serem utilizados. Na grande maioria dos casos, eles são estimados, muitas vezes conservadoramente ou até equivocadamente. O que você sugere em termos de ensaios de laboratório para que a gente possa reproduzir os parâmetros geomecânicos dentro da realidade da solução que se apresenta? Ou seja, isso é uma coisa muito interessante. Eu poderia falar uma experiência que eu tive. Eu coordenei o laboratório de geotecnia, como você sabe, durante muito tempo, né? E diante de ter conseguido fazer ensaios, vou te dizer assim, programados, porque a demanda da sociedade, principalmente a empresarial que fazia os ensaios, a gente teve ensaios em diversos lugares da cidade. Tá? No primeiro momento, eu trabalhei, eu desconhecia uma coisa que eu vou falar posteriormente, calculei o material e fiz uma publicação mostrando qual era o valor médio do padrão dos ensaios de Salvador. Tá? Depois vi a grande besteira que eu fiz fazendo isso, porque os parâmetros tinham diversas regiões. Por exemplo, a gente tem uma região lá de Massapê que não tem nada a ver com a situação. Nós temos 4 grandes áreas, tem uma formação barreiras, tem uma formação que é areia e a outra formação que é solo residual do grão líquido, que tem uma característica daquele pote que você viu lá, bem grande. Né? E como é que eu posso estar tirando uma média de 4 formações bem distintas? E aí fui estudar uma coisa e aprender que existia uma coisa chamada geoestatística e vi o quanto era importante a geoestatística, a gente aplicar a geoestatística e ver uma estatística distribuída espacialmente, que era interessante. Enquanto isso, diversas pessoas fizeram projetos utilizando o parâmetro médio daquele que eu publiquei. O Luizão publicou lá que o parâmetro médio da coesão em Salvador era 18 kPa e usava para toda a cidade 18 kPa. Né? Até mesmo quando fazia ensaios. Né? Então, acho que é importante os ensaios. Se me perguntar assim, você acredita no banco de dados que você trabalhou? Não. Não acredito por quê? Porque muitas vezes o que o cara faz lá, o cara quando tira uma amostra antes de fazer uma sondagem, aquela amostra não presta para nada. Né? Eu faço primeiro uma sondagem para conhecer o perfil do material, a distribuição espacial, e depois eu escolho, a depender da quantidade, de como eu vou fazer os ensaios. Se eu vou fazer ensaios, por exemplo, o cara me deu a oportunidade de fazer uma amostra. O que eu vou fazer? A pior. Vou escolher a pior e vou fazer o ensaio pela pior. Mas você está sendo muito conservador. Pô, você também jogou tudo para cima de mim. Você me deu só, fez uma economia pequena de fazer mais ensaios e me deu só a possibilidade de tirar uma amostra. Então, acho que é importante isso, né? A gente vem em contenção de um problema que às vezes as pessoas pegam livros para tirar dados, que os livros estão com informações de carregamento de fundações, contenções é descarregamento lateral, não é carregamento. Então a pessoa chega lá e me diz assim, olha, o SU foi de tanto. O SU para quê? Para você dimensionar a contenção. SU é dimensionamento de fundação, não é? É carregamento não drenado. Então eu diria, eu particularmente, em função de lá na Bahia, a gente teve uma chance de ter um laboratório que foi doado por uma empresa à universidade e não tinha, e a gente faz muitos trabalhos lá para a sociedade que eu não esperaria estar fazendo até agora que está fazendo. Eu esperaria que está fazendo o primeiro ensaio, em viagem tem aqui o laboratório dele e outros laboratórios também tem aqui no BH, que a universidade fizesse aqueles ensaios e depois abrisse mercado para que outras pessoas fizessem mais ensaios, porque antigamente quando você pedia um ensaio tinha que ir para São Paulo, levar 3 meses e ninguém esperava 3 meses. Então eu acho que os ensaios, eu particularmente uso muito ensaio de cisalhamento direto, tá? Ao invés de triaxial, não vejo tanta necessidade do triaxial assim para lá, porque a fila é grande e é demorado, e o ensaio de cisalhamento direto, consolidado dentro, é o que eu geralmente faço para lá. Às vezes faço consolidado rápido,
mas geralmente consolidado limpo e faço na condição natural e na condição inundada, tá certo? Para poder trabalhar entre um deles e vou procurar saber de quando eu tirei aquela amostra, porque, por exemplo, se eu tirar uma amostra natural num período seco, é claro que a coesão vai dar lá em cima. Mas se eu tirar uma bem no período chuvoso, eu sei que a coesão está no seu valor quase próximo do material, não vou dizer saturado, porque não é correto, no material inundado, né? Então, uso muito ensaio de cisalhamento direto e com tensões compatíveis com a altura da estrutura. Tá? O que eu vejo muito lá é fazer 50, 100 e 200, independente da altura. Eu procuro trabalhar com tensões mais baixas e a gente tem visto nos solos de Salvador que tem uma curvatura voltada para baixo nos solos para baixas tensões, por isso que os solos grampeados estão dando rupturas superficiais lá no material, que precisa aprofundar um pouco mais. Está achando que aquele gancho não está funcionando adequadamente, a gente está fazendo agora com 2 telas, com a placazinha na frente, ao invés de botar o gancho com uma tela fina, porque ele está rompendo o grão, parecendo uma linha. Tá? Então é isso que eu tenho procurado executar, mas sempre depois de sondagem, definindo os pontos mais críticos. Né? Eu estava conversando com uns colegas aqui, ontem à tarde, eu recebi um projeto que eu estou reavaliando lá, que estava tendo uma trinca no solo grampeado, e o pessoal me ligou depois de um ano que o pessoal da segurança está criando dificuldade para poder tirar as amostras. Né? O cara chegou e disse, olha, está difícil de tirar 2 amostras, não dá para tirar uma não, eu digo, não dá para tirar até nenhuma. Se você não quiser tirar nenhuma, eu vou usar parâmetros conservadores, alguém vai pagar por isso. Né? Ah, não, então vamos tirar as 2. Né? E como é que eu faço para tirar? Né? Uma que ele queria, eu tiro de onde? Ah, mais fácil tirar lá de cima. Eu digo, olha, eu preciso tirar, se você vai tirar uma, tire do pior lugar, porque eu vou dimensionar tudo com sendo pior. Vou lhe dando a oportunidade de a gente fazer. A sondagem está mostrando que uma camada superior ruim, uma camada inferior melhor. Se for considerado tudo pior, você vai ter que reforçar a sua contenção. Né? Então a gente vê muito isso, onde a segurança no trabalho, estou falando com isso de forma nenhuma, é contra a segurança no trabalho, é importantíssimo, mas elas não podem pautar a não tirada de amostras. E quem vai não permitir a tirada de amostra que arque com as consequências. Uma vez também, numa outra obra da indústria química, tinha um talude que estava tendo um rastejo no maçapeiro, e o cara disse para o cara entrar lá, ele tem que ser com uma corda. E o cara, mas você não está vendo que é pior? A corda vai ser 100 metros, o cara correr com as costas de 100 metros de lá, é muito mais lento do que ele correr de um solo que tem um rastejo. Ah, não, mas a gente só pode fazer com isso, tem que ser com corda. Então o cara ia lá com a corda, carregando a corda, 100 metros de corda, ele vai acabar sendo levado, porque ele não tem agilidade. Então a gente precisa adequar também, conversar com o pessoal de segurança no trabalho, que é importante a vida do cidadão, mas também não pode ser também tanto quanto eu vejo em alguns jatos. Né? Eu também vejo também os exageros do outro lado, que é expor a vida de um funcionário em uma situação não tão adequada. Muito obrigado.